Saudações, meus queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um episódio de hoje bastante especial, eu considero esse episódio muito legal, muito importante, muito interessante, onde a gente vai destacar aqui 3 pontos bem importantes para o nosso rolê e que em boa medida aí ajuda a nos organizar e a ressaltar em detalhes as diferenças de formas que existem sim numa espécie nativa, uma espécie muito especial por ser uma das poucas nativas com presença de iridescência em suas lâminas foliares. Iridescência nada mais é do que aquele aspecto aveludado, velutino, que muitas espécies exóticas se destacam lindamente aí nas coleções de Anthurium mundo afora. E é muito legal poder trazer essas atualizações de ponta aqui no Fly Channel. A gente tem entrado cada vez mais no detalhe e esses detalhes estão sempre fundamentados em temas e estruturas botânicas, temas e estruturas da horticultura. Sobre os 3 pontos principais, o primeiro é o trabalho de pesquisa, a atuação forte na área de botânica do parceiro Alexandre Santos, o Ale, ex-We Plants, atual Foliarum. O Alexandre Santos, ele tem atuado aí diretamente com pesquisadores de ponta da botânica nacional, da botânica brasileira. A gente vai falar um pouquinho mais logo em breve. O segundo ponto é a nova parceria estabelecida entre ele e 2 figuras aí do nosso rolê. A gente vai contar já também. E o terceiro ponto, já na prática da pesquisa, da botânica, da parceria, a gente vai apresentar aqui 4 variações, 4 formas, morfotipos diferentes do Anthurium marcusianum. Para a gente recapitular rapidamente, o Anthurium marcusianum, ele foi descrito em 2019 como espécie do Espírito Santo e publicado por Rodrigo Teófilo, Ludovic Coleman e Mônica Sakuragi. Um trio aí que a gente já ouviu em outros episódios e que me ajudou a embasar outros conteúdos. Inclusive, olha só, a gente tem aqui uma forma do Anthurium teofiloanum, também constatado pelo próprio Rodrigo Teófilo. O Marcos Nadruz já tinha comentado dessa possibilidade e eu passei fotos e características de pecíolo, pedúnculo, etc. E está aqui uma das formas do Anthurium teofiloanum, que no caso Marcos Nadruz homenageou Rodrigo Teófilo. Mas voltando aqui para Anthurium marcusianum, esse cara é nativo do Espírito Santo, ele tem hábitos rupestres, ou seja, ele curte, ele tolera um sol pleno, ele em geral se desenvolve em meio a um solo, a uma área rochosa, repleta de rochas e fendas. Ele tem um aspecto iridescente, como eu falei, é um dos poucos nativos que são aveludados e podem ter certeza que os gringos adoram demais esse carinha. Tem sido um dos Anthuriums nativos mais procurados e mais desejados pelos estrangeiros, colecionadores de fora do Brasil. Também porque eles já sacaram que o Anthurium marcusianum oferece morfotipos diferentes. A gente vai falar mais para o final do episódio e faz parte do terceiro ponto aí de destaque de hoje. Falando aí do primeiro ponto, qual que é o grande barato? O nosso amigo de alguns, amigo meu, amigo da Carol da Maju e parceiro, Alexandre Santos, o Ale, Foliarum, ele já vem atuando há um tempo na área de pesquisa, na área de botânica. Ele trabalha junto, lado a lado, de alguns nomes, como Rodrigo Teófilo, Luana Calazans e Mônica Sakuragi. Rodrigo Teófilo, basicamente, foi um dos caras que descreveu Anthurium marcusianum em homenagem a Marcos Nadruz. Luana Calazans foi uma das cabeças a separar, a dividir Thaumatophilum gênero dos Philodendron. Bem recentemente, até 2018, o Thaumatophilum spruceanum, ele era o Philodendron goeldi.
até que essa turma, Luana Calazan, Sakuragi, eles dividiram, criaram o gênero Thaumatophyllum, incluíram alguns caras lá, como o Thaumatophyllum spruceanum ex Philodendron goeldi. E rapidamente, quando eu cito para vocês esse campo da probabilidade que rege na botânica e que diretamente impacta em aspectos comerciais que eu valorizo, que Maju valoriza, isso é uma realidade e nós colecionadores, mais do que certezas absolutas, a gente precisa entender, internalizar, trazer para a nossa cultura de colecionador que o campo das probabilidades, esse tipo de dança orgânica é muito comum. Dá até para dizer rapidamente aqui que existe um grupo de pesquisadores, principalmente estadunidenses, que acreditam que Thaumatophyllum e Philodendron devem voltar a ser o mesmo gênero. Então vejam só como a coisa dança. Recentemente mesmo o próprio Alê trouxe um post aí separando com mais clareza o que é Philodendron bernardopasi e o que é agora, desde 2023, o Philodendron madalenense. Então é assim, essa influência do campo de probabilidade que meio que alicerça valores e cultura do colecionador, porque a gente anda conectado intimamente com os aspectos botânicos, é uma realidade, faz parte. E por fim, e muito importante também, o Alexandre Santos, Alê, ele tem atuado lado a lado também com a Mônica Sakuragi. É uma das pesquisadoras responsáveis pela descrição, por exemplo, do Philodendron longilobatum, Philodendron cipoense, Philodendron rhizomatosum, enfim, muitas espécies aí da família Araceae. Ele então está com o pezinho, os dois pés, neste campo, no campo da pesquisa, no campo da botânica. Ele tem descrito aí algumas espécies, ele tem trabalhado em cima aí de algumas espécies já descritas, inclusive, e à medida que seu trabalho for evoluindo junto com esses parceiros pesquisadores renomados brasileiros, renomados para nós, colecionadores de Araceae, ele vai trazendo essas novidades e eu, na medida do possível, com muita honra, faz todo sentido eu ajudar a divulgar, também farei com muito prazer. Segundo tema bastante relevante, antes de eu mostrar aqui para vocês, apresentar para vocês aqui, reapresentar o Anthurium marcuseanum em 4 grupos separados, em 4 morfotipos. Desde o final, desde o último trimestre de 2023, Alê, Maju, Carol e Fly, ou seja, essas 3 marcas, folharam, Maju e Fly, a gente tem conversado aí para estreitar a nossa parceria. Por quais motivos? Primeiro que para o Alexandre Santos folharam, ele tem visto o nosso trabalho, ele tem acompanhado aí desde o começo de 2023, quando eu comecei realmente a estreitar minha parceria com a Carol da Maju. E o Alexandre Santos, como todos os humanos que na ocasião são pesquisadores, ele também tem um estilo. E eu posso dizer assim, com boa segurança, que o estilo dele lembra mais o Jay Vanini. O Jay Vanini é pesquisador, Jay Vanini é discípulo do Croat diretamente, Thomas Croat. E o Jay Vanini tem o seguinte estilo, ele é pesquisador, só que ele também gosta de colecionar. Tem pesquisador que não curte colecionar, ele só vai analisar os aspectos da planta no seu espaço de trabalho. Tem pesquisador que consegue fazer lindamente, com muita habilidade, a leitura da essicata, mas quando vai a campo, ele não consegue associar a essicata com a espécie viva, com o indivíduo vivo. Tem pesquisadores que são mais generalistas, ou seja, eles atuam em diversas famílias e gêneros. Tem pesquisadores que preferem focar mais em determinadas famílias ou apenas em uma família. Se a gente for pensar, Thomas Croat acabou sendo reputado apenas em cima da família Araceae. E voltando aqui para Jay Vanini, ele tem essa característica, ele é pesquisador, ele sai a campo, ele trabalha junto com Croat vez ou outra, mas ele também coleciona. E no caso dele, não só coleciona, como ele também produz os seus próprios híbridos
ou aperfeiçoamentos genéticos entre duas ou mais variações ecótipos da mesma espécie. Por analogia, dá para dizer que o Alexandre Santos, nosso querido Alê, foliarum, ele tem mais ou menos essa característica Giovannini. Ele é pesquisador, ele tem desenvolvido bastante e ampliado bastante o trabalho, ele pincela um pouco para mim na medida da confidencialidade da coisa toda, que há essa confidencialidade, e eu sei que ele está aí avançando muito bem, muito legal nesses aspectos. Inclusive foi ele que me revelou, trouxe aí a certeza do que o nosso Anthurium radicans, ele não é a espécie radicans, tá? É aquela velha história supernatural. Quem achar isso esquisito não é esquisito, mas muitas vezes o comércio sai na frente em relação à pesquisa, à botânica. O nosso radicans aqui, esse meu indivíduo estava meio jogadinho aqui, coitado, mas o Anthurium radicans, esse cara, muito provavelmente é uma espécie não descrita do mesmo grupo, da mesma seção, mas não é o radicans brasileiro nativo real oficial. E tá tudo bem, na hora que eles tiverem essas informações organizadas e publicadas, a gente traz de novo e apresenta o novo nome, ou melhor, o nome real. Adota quem quiser, tá? Esse é um ponto importante. Ninguém tá enfiando goela abaixo. A gente aqui, Fly, Alexandre Santos foliarum, Carol Maju, a gente vai sempre embasar os nossos valores, a nossa missão, a nossa cultura de empresa, ou melhor dizendo, cultura de marcas. A gente tem como alicerce sim os aspectos mínimos e diversos da botânica. Então o Alê, ele começa a desenvolver esses atributos reais e oficiais e traz aí pertinho da gente nessa parceria Carol da Maju e Fly, que já antes estabeleciam a mesma parceria. E pra gente, eu posso dizer por mim, e eu imagino que a Carol ateste também, é muito legal o Alexandre Santos, pesquisador, somar conosco esse interesse, essa paixão, esse envolvimento, essa fundação do nosso trabalho, que é a botânica, e além da botânica, as técnicas horticulturais que vivem aí se sobrescrevendo também. Tanto o engenheiro agrônomo quanto o pesquisador botânico estão totalmente familiarizados com novidades, novas tecnologias, novas descobertas que acabam sobrescrevendo regras e certezas anteriores. E é por aí que a gente vai bailar e é por aí que a gente gosta. E aí que a gente entra então no terceiro ponto importante, diferente, curioso, de interesse para os colecionadores de aráceas, principalmente de Anthurium. O Alexandre Santos, querido Alê, ele notou aí que numa mesma micro-região ele percebeu aí a possibilidade de agrupar 4 morfotipos diferentes da mesma espécie Anthurium marcusianum. Morfotipo é diferente de ecótipo. Vamos esquecer um pouquinho de ecótipo hoje, vamos falar de morfótipo ou morfotipo. Morfotipo basicamente é o que? Tipo de forma. Atualmente a gente então conseguiu agrupar 4 morfotipos diferentes do Anthurium marcusianum da mesma micro-região e validada aí pelo querido pesquisador Alexandre Santos foliarum. E tô aqui com essa missão de inaugurar essa divulgação, e isso também vai acontecer no Instagram Jardineiros Urbanos, no Instagram Foliarum e obviamente no Instagram maria.jungle, tá? Ah, mas Fly, esses aspectos aí de agrupamentos, focar em variabilidades genéticas de uma micro-região, não é uma apuração de marketing comercial? Antes de mais nada, comercial e marketing são totalmente opostos. Opostos, mas que podem se complementar à medida de interesse das partes. Tem comerciante que não acredita em absoluto em marketing e tá tudo certo. E os marqueteiros, 99% do tempo, ficam estressados com os comerciantes que só pensam na venda pela venda e normalmente só pensando no fator preço.
Preço é o determinante, a única variável. E a gente sabe que o marqueteiro bem formado, experiente e criativo vai ver muitas outras variáveis além do preço, determinando o que? A relação com o consumidor. Mas voltando aqui, esse tipo de separação, segmentação e agrupamento não tem o estrito interesse comercial, mesmo porque vai se atribuir comercialmente quem quiser, é livre, tá? O interesse principal, fundamental, que é alicerce do nosso interesse, falo pelo Alexandre Santos, por Fly e pela Carol da Maju, é organizar e é deixar essa linguagem e essa organização palatável, compreensível para os colecionadores do mundo inteiro e não somente os brasileiros, tá certo? Então tem uma forte importância aí de sentido de linguagem. Tudo fica aí fluindo no mesmo sentido, numa mesma lógica. A gente fala de ecótipos, RA1, RA2, Fort Sherman, Ralph Lehman, tudo isso são sobrenomes dados aí, ecótipos no caso, e que ajuda a facilitar, organizar a partir do quê? Variações estéticas, e no caso de Rory Antolax e Jay Vanines, são geolocalizações também. No caso aqui a gente está falando então de uma única microrregião, mas que a gente vai notar 4 formas diferentes e possível agrupar atualmente em 4 formas diferentes. Pode ser que daqui a algum tempo o próprio Alexandre Santos bata na nossa porta e fala, ó, eu acho melhor a gente criar um novo morfotipo, um 5º morfotipo aí. Ou talvez aquele 2º morfotipo a gente junta com esse 5º e assim vai. Campo da probabilidade, orgânico. Contudo, com essas 4 variações, morfotipos, grupos diferentes do Antúrio marcusianum, a gente consegue facilitar a nossa visualização. Bora apresentar os carinhas então. O primeiro indivíduo é um carinha que já está há mais tempo aqui na minha coleção. Ele inclusive foi mamãe. Esse Antúrium foi mamãe dos meus primeiros híbridos e um deles é o Marcusianum XF Midori, que inclusive membros já ganharam sementes, já fizemos aí uma compacta venda num piloto, vai rolar mais, tá galera? Tenho produzido em nome da Tropicalia Garden, Antúrium marcusianum. Esse cara aqui é a forma mais típica. Existem 2 formas mais típicas. Essa primeira forma típica aqui é o Antúrium marcusianum FL de Foliarum 01. A gente pode dizer então que essa variabilidade genética, esse jeitão desse cara, é o formato mais comum. O Antúrium marcusianum FL01, ele vai ter esses lobos com esses sinos em V, tá? Com esse formato. Mas a gente, junto com a Lê, detectamos aí que o Antúrium marcusianum FL01, ele tem uma outra forma ligeiramente diferente, mas que os lobos, eles perpassam, eles cruzam um sobre o outro, tá? É esse carinha aqui. É basicamente a forma então. Nessa folha anterior nem está perpassando, mas nessa mais nova começa a perpassar um pouquinho e a tendência é perpassar mais e mais, tá? Forma típica, com sinos mais ou menos num V fechado, tá? Um coraçãozinho assim. E esse aqui também é FL01, só que numa variação aí de lobos que se perpassam, tá? É basicamente isso então. Este cara e este Antúrium marcusianum FL01. Grupo aí fechadinho, mediante a forma mais típica, com lobos mais abertos, cordatinho assim, e com lobos que perpassam. Nervuras mais destacadas ou menos, no caso do marcusianum, se dá basicamente por influência de intensidade de luz. Mais intensidade, as nervuras ressaltam. Menos intensidade, como esse cara que está super na sombra, as nervuras vão desaparecendo. Quando estava mais no sol, esse cara, as nervuras estavam mais ressaltadas.
tá? Então é isso. Anthurium marcusianum 02. Além da forma, a gente está elevando também o quê? O nível de raridade em hábitat, tá? Então a forma típica, seja com lobos mais fechadinho ou mais aberto, com sinos aberto e os sinos formando esse desenhinho aqui assim, ele é mais comum em hábitat original, na microrregião lá em específico. Anthurium marcusianum FL02 é um morfotipo 02 aqui do marcusianum, da mesma microrregião, um pouco mais raro. Esse cara é legal, porque olha só, ele é mais redondão, vejam só, eles são mais redondões, as nervuras secundárias, terciárias tendem a ser um pouco mais expressivas do que os demais marcusianum, tá? E os lobos também perpassam, mais ou menos, mas costumam perpassar. Essa lâmina foliar começa a perpassar, nessa aqui já está bem coberta uma sobre a outra. Mais redondo e as nervuras secundárias e terciárias, quaternárias, etc., elas são mais evidenciadas, mesmo aqui, ó, nessa folha de informação mais antiga, ó. Interessante. E vejam essa aqui que ainda está em formação, ou acabou de formar. Vejam como as nervuras, que não são as primárias, não são as principais, elas também se destacam. E formato mais redondo. Estamos tratando aqui como Anthurium marcusianum FL02. Bacaníssimo esse cara. Embora ele não seja dos mais raros, para mim é um dos mais diferentes, graças a essas nervuras secundárias aí com mais relevância, tá? O aspecto iridescente, velutino, a resistência a sol pleno, comportamento rupestre, tudo isso é igual. Porém, em termos de variabilidade de formas, morfotipos, tipos de formas, a gente conseguiu detectar esses agrupamentos, tá? A terceira forma, vou tomar cuidado aqui porque o pecíolo do meu quebrou na viagem. A terceira forma, Anthurium marcusianum FL03. Ele tende a ser o quê? Mais narrow, mais alongado. As nervuras são mais simplificadas, a gente pode dizer assim, mais padrão. Os lobos não se destacam tanto. O que se destaca é que à medida que vai crescendo, ele vai ficando mais alongado, tá? Esse indivíduo é juvenil. O Ale tem registros mais interessantes dessa versão narrow, dessa variação desse morfotipo narrow, e ele certamente vai ilustrar em post concomitante aqui a toda essa nova divulgação, essa nova forma de a gente olhar para o Anthurium marcusianum, e você aplica ou não aí de acordo com o seu interesse comercial ou não também, tá? Mas é um formato que a gente traz aqui e muitos colecionadores gostam, apreciam. Essa aqui é a boa verdade. Então a gente está seguindo em cima dos nossos valores, missão e etc. Tá? Anthurium marcusianum FL03. Narrow. E por fim, e não menos interessante, esse quarto e último morfotipo, ele é tido como mais raro em hábitat original, lá na microrregião específica. Naturalmente mais raro. Logo, mais raro também será em cultivo, já que ele aparece menos, ele gera menos aí, tá? É a versão astata, é a versão em flecha, que não é deltoide, tá, gente? Deltoide, esses sinos teria que abrir um tanto, a ponto de ficar triangular, ou muito próximo disso, como eu mostrei no exato episódio anterior, no potencial cultivar lá do Anthurium papililaminum e jardim. A verificação para se cultivar ainda está em teste. Esta forma então astata, Anthurium marcusianum FL04, ele é um pouco mais raro em hábitat original, tá?
Então os lobos se distanciam bem. A gente vê aqui, ó, nas laterais, linhas quase que retas, formando exatamente o sentido de flecha, né? Sagittata, astata. O indivíduo é pequenininho e, se eu não me engano, eles terão aí em breve algumas dessas variações. Eu afortunadamente recebi aqui os 4 morfotipos, sendo 2 contidos no mesmo 01, basicamente com a diferença de lobos mais aberta ou mais sobreposta, tá? E eles terão algumas dessas variações em suas lojas já aí, logo. E a partir de agora, Folharum, Fly aqui em conteúdos e Maju vão tratar o Anthurium marcusianum desta maneira, tá? Com essas normativas totalmente embasadas numa métrica e numa lógica de pesquisadores, no caso Jay Vanini e Rory Antolak, mesmo que não formalizados aí em bancos de dados oficiais. É uma lógica organizacional que nos faz sentido agrupar de uma mesma microrregião 4 variações assim expressivas. Por enquanto são 4, daqui a pouco pode ser 5, quem sabe, mas inicialmente esses foram os 4 grupos principais que, por bom senso e critérios de pesquisador, critérios de análise de formas, morfotipos, repetindo então. Vocês vão perguntar para mim quais desses 4 morfotipos eu curto mais. Eu nem acho o mais raro em Habitat, o FL04, o mais interessante. Ele tem um formato astato, é bonito, é legal. Contudo, eu gosto da forma típica com os lobos fechados aqui, que eu carinhosamente tenho chamado de Mickey, tá? Em alguns casos desses caras você vê até esses suquinhos de leve aqui, ó. Deixa eu tentar segurar a planta aqui, ó. Fica com esses sucos aqui, ó. Quase que formando uma orelhinha mesmo. Aqui também tem leve abaulado, ó. Então parece orelhas. Em alguns indivíduos dá até a impressão que os lobos são maiores em relação a essa parte aqui de baixo, tá? Então gosto bastante desse Mickey, que é um FL01. Forma típica, contudo, lobos que perpassam, que sobrepõem. E gosto bastante mesmo. Este cara para mim é o mais diferentão. FL02, redondo, com as nervuras mais expressivas, tá? Eu acho esse cara mais interessante de todos. O astato, quem sabe, eu me encante mais ainda, mas de bate pronto, esses são os caras que mais me chamam a atenção. Lembrando então que o destaque das nervuras, isso é até um pouco menos variabilidade genética, tem influência com certeza, mas é menos, mas é mais o que? Intensidade de luminosidade. Se você entregar mais luz para todos os Marcusianum, seja a partir de iluminação grow light, seja a partir de luz natural, a tendência é as nervuras se contrastarem mais também. Embora sejam plantas de hábitos rupestres, eu fiz teste aí em 3 tipos de substrato. Um que simula mais contexto rupestre, até um mais orgânico, ou melhor, leve, porém inerte, com pouca matéria orgânica, padrão aqui da minha galera em geral. Ele super se adaptou e é exatamente esse cara aqui, ó.
Esse cara é o que ficou no substrato menos parecido com o Diapta original, tá? E é o carinha que gerou inflorescência, que me permitiu aí uma polinização e que está com seus bebês aí na mão de alguns colecionadores já e um excedente aqui comigo, tá certo? É a forma típica aqui, típica mais clássica. Diferente dessa galera aqui toda, que eu tenho tendenciado mais para o encharque, para molhadeira e menos para o úmido, graças a essas matérias mais inertes, leves e porosas, no Marcusianum eu não excedo. Eu deixo secar um pouquinho, aí depois eu rego de novo, tá? Eu já soube de perdas de colecionadores aí que mantiveram um padrão assim mais úmido, tá? Convém aí dar uma esquecida às vezes no substrato, deixar secar, ele não vai reclamar, enche de novo. Uma satisfação muito grande de trazer aqui um pouco mais do trabalho atual do Alexandre Santos, o parceiro Alê, de Foliarum. Muito legal também anunciar aqui para vocês a aproximação dele. Estamos estabelecendo aqui de certa forma uma tríade, ele validando ainda mais, positivando ainda mais todo o nosso interesse e envolvimento com as bases, as essências botânicas e horticulturais. E por fim, o resultado inicial já dessa nova parceria. Estamos aí reagrupando, organizando, deixando mais nítido e claro que o Anthurium marcusianum, que é uma planta que deve sim ser muito valorizada, ela pode ser mais valorizada e mais detalhadamente percebida por nós colecionadores a partir desses agrupamentos, misturando a técnica do Alê com a criatividade e o bom senso de Fly e Maju. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio, meus queridos colecionadores afáveis, afeitos ao campo das probabilidades que fundamentam o nosso exercício de colecionador. Valeu!